Está escrito em Romanos 1, versículo 22, o seguinte: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Meu irmão, minha irmã, este versículo apresenta uma afirmação poderosa e ao mesmo tempo perturbadora. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Neste versículo, Paulo faz uma crítica àqueles que, ao rejeitarem o conhecimento de Deus, acreditam que têm a verdadeira sabedoria, mas na realidade estão em um estado de grande engano. Este versículo nos desafia a refletir sobre o que é, de fato, sabedoria e como, muitas vezes, a sabedoria humana pode se afastar da verdadeira sabedoria que vem de Deus. A primeira parte do versículo nos fala sobre aqueles que se dizem sábios. A sabedoria no contexto humano é frequentemente vista como um ideal a ser alcançado. Muitos buscam o conhecimento, as habilidades e as experiências que tornam alguém sábio aos olhos do mundo, lógico. No entanto, Paulo nos alerta que, sem a revelação de Deus, toda essa busca pela sabedoria humana está fadada a ser limitada e superficial. O conhecimento que se baseia apenas em nossos próprios esforços e pensamentos, muitas vezes, ignora a verdade divina e, portanto, pode nos levar a um caminho errado. Quando uma pessoa se orgulha de sua sabedoria, sem reconhecer a soberania de Deus em sua vida, ela começa a construir a sua vida em uma base instável. A sabedoria humana muitas vezes é limitada pelas falhas da natureza humana e pelas limitações do entendimento finito. Ela pode até parecer conveniente, mas ao ser comparada com a sabedoria de Deus, revela-se fútil. Paulo declara que, ao se considerarem sábios, esses indivíduos tornam-se loucos. A ideia de loucura aqui não se refere apenas a comportamentos irracionais, mas a um erro profundo de julgamento. Quando as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus, elas, de alguma forma, se iludem, trocando a verdade divina por mentiras. A sabedoria humana sem Deus é, na verdade, um engano que leva a decisões erradas, desastrosas e até mesmo destrutivas. Esse fenômeno é evidente na história da humanidade, onde grandes civilizações e pensadores buscaram entender o mundo sem considerar a revelação de Deus. Muitas vezes a humanidade tem rejeitado a verdade de Deus, criando sistemas de pensamento, filosofias e crenças que, apesar de parecerem sábias, acabam sendo infrutíferas ou prejudiciais. O orgulho da autossuficiência e a confiança em nossa própria sabedoria, sem o auxílio de Deus, é a raiz dessa loucura. A verdadeira sabedoria, como o apóstolo Paulo nos ensina em outras partes das Escrituras, vem de Deus. Tiago 1, versículo 5 nos lembra que, se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a dá liberalmente sem lançar em rosto. A sabedoria de Deus é a que nos leva a uma compreensão mais profunda da vida, da moralidade, da verdade e do propósito. Ela é a base para a verdadeira liberdade e para uma vida transformada. Jesus, em sua sabedoria divina, disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." A sabedoria verdadeira começa ao reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador, pois Ele é a revelação máxima do que Deus é para a humanidade. O versículo de Romanos 1, 22 também nos alerta para o perigo espiritual de se afastar da sabedoria que vem de Deus. Quando nós rejeitamos a verdade de Deus e seguimos nossas próprias ideias sobre o que é certo ou verdadeiro, acabamos em um ciclo de confusão e autossuficiência. Isso nos impede de experimentar a verdadeira paz e a direção
que vem da sabedoria divina. A Bíblia nos ensina que sem Deus, a nossa sabedoria humana é falha e propensa a nos levar ao erro. Portanto, Romanos 1:22 nos convida a refletir sobre a sabedoria verdadeira em Cristo. Quando nos afastamos de Deus, nós corremos o risco de nos iludirmos com um tipo de sabedoria que não tem base sólida. E ao invés de alcançarmos o entendimento profundo da vida, nos tornamos mesmo como loucos em nossos próprios pensamentos e raciocínios. Para evitar este caminho, devemos buscar constantemente a sabedoria de Deus, que é pura, perfeita e nos guia em toda a verdade. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.